não vamos a lugar algum, ó Deus, Pai. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, porque a tua graça, porque a tua misericórdia, a tua bondade tem nos alcançado, ó Deus. Por isso, Senhor, que nesta noite a nossa oração é gratidão. Somos gratos, Senhor, pela noite a qual nós temos deitado, temos dormido e temos acordado, porque o Senhor assim tem nos sustentado. Somos gratos, Senhor, pelo fogo de vida. Somos gratos, ó Deus, pelo alimento a qual o Senhor tem colocado sobre o nosso celeiro. Somos gratos, ó Deus, pelo pão de cada dia, a qual o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa. Somos gratos até mesmo, Senhor, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos desertos, Senhor, a qual nós temos passado, porque assim, Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada segundo, por cada minuto, Senhor, por cada dia que o Senhor tem nos concedido. Querido Deus, neste momento, ó Pai, nós estamos aqui em mais um culto, nós estamos aqui, Senhor, em mais uma reunião diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para poder Te adorar, para poder Te exaltar, para poder Te glorificar, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Senhor, neste momento, ó Pai, queremos aqui também, Senhor, nessa oração, interceder, Senhor, pelo nosso ministério, a nossa igreja. Oramos, ó Deus, nesta noite, pela vida da nossa liderança, Senhor. Oramos pela vida do pastor Paulo, da pastora Elisângela. Senhor, oramos, ó Pai, pelo corpo de obreiro desta igreja, por cada departamento, ó Deus, que o Senhor continua abençoando, dando crescimento. Senhor, oramos também nesta noite, ó Pai, pela nossa cidade de Mandaguaçu, Senhor. Deus, entregamos a cada família em Tuas mãos, entregamos, Senhor, a cada pastor, a cada líder, a cada, Senhor, denominação. Deus, pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor continue abençoando. Deus, nesse momento também, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor falou na noite de ontem, ó Pai, nos louvores, na palavra, na pregação, no testemunho, Senhor. Deus, que não seja diferente. Fala conosco nesta noite, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que devemos ouvir aqui nesta noite. Senhor, te pedimos agora, toma a direção desse trabalho, toma a direção desse culto, repreende, Senhor, tudo aquilo que vai tentar impossibilitar de Tua glória ser manifestada sobre o nosso meio. Deus, no nome de Jesus, esta é a nossa oração e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos convidar aqui o irmão Ernesto, para cantar uns 3 hinos da água, corinho, que Deus tocar no teu coração. Amém. Nesta noite, vamos receber o nosso irmão. Amém. Glória a Deus. De Deus, uma paz, Senhor, amém? Vamos estar cantando a música me alegre essa noite, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Conta pra Jesus aonde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não se esqueça que conta a tua dor, não precisa contar pra Jesus, Senhor, conta poder, Senhor, conta poder. Oh,
outra base. Aleluia, Jesus. Vamos também estar ouvindo o nome dessa também. Vamos receber com as palmas bem fortes aqui para Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo, papai, aleluia. Abençoa a igreja do nosso Senhor. Amém! Vamos louvar o 169. Longe do Senhor andava, nos caminhos de voltava.
convidar os irmãos a se colocar de pé. Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmo. Livro de Salmo, capítulo número 100. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Salmo, capítulo número 100. Aleluia. Graças a Deus. Estamos mais uma noite na presença, na casa do nosso Senhor, né? Para poder glorificar e exaltar o teu nome. Que o nome do Senhor, igreja, é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nessa noite, nós temos motivo para agradecer a Deus. Nós temos motivo para adorar Ele. Glorificado, Senhor. Porque não era nem para nós estar aqui nesta noite, mas a tua misericórdia, a tua graça, para nos alcançar. Né? Quantas pessoas, né, no dia de hoje, já desceram a sepultura, alguns estão partindo, alguns estão na mesa de UTI, né? E Deus, Ele tem te dado essa oportunidade para você estar aqui nesta noite. Amém? Livro de Salmo, capítulo número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seu átrio com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus. Coloque a Bíblia sobre a cadeira a qual você está sentado. Agora você vai pegar na mão desse irmão que está do teu lado. Aleluia! Pega na mão dele. Pega na mão dela. Você vai fechar o seu olho agora. E você vai agradecer a Deus neste momento. Logo após esta oração, o diácono Reinaldo já se encontra com oportunidade. Amém? Oramos a Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, aqui nós entramos diante da tua presença. Somos gratos, Deus, por esse momento único, por esse momento especial, a qual o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estar aqui diante da tua presença, de estar aqui diante da tua casa, do teu altar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós não somos merecedores, mas a tua graça, ela tem nos alcançado. A tua misericórdia tem nos alcançado, ó Deus. Porque quando nós olhamos para a tua palavra diz, Senhor, que a tua benignidade ela dura para todo sempre. Senhor, estamos aqui, Senhor, com o coração alegre, um culto de domingo, um culto da família, Senhor, a qual nós reunimos, ó Deus, para poder te adorar. E pedimos aqui nesta noite, Senhor, continua nos abençoando, continua, Senhor, falando conosco, continua, Senhor, falando com a tua igreja. Assim, ó Deus, nesta noite, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode tomar o teu assento, dando glória a Deus. Amém. Já vamos receber o diácono Reinaldo com uma palma bem forte e é para Jesus. Louvado seja Deus. Logo após o diácono Reinaldo, pastor Pedro Brasil, já se prepara aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro, amada igreja, papai, Senhor, amém? Amém.
Nós queremos deixar aqui uma palavra que se encontra lá na primeira epístola de Paulo aos Apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Louvado seja Deus por nós estarmos aqui mais uma vez na presença dele, agradecendo e exaltando. Aleluia! Glória a Deus! Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém. Glória a Deus. A fé nos leva a fazer coisas que parecem loucura aos olhos humanos. Mas Deus usa nossa fé para revelar seu poder. E quando o milagre acontece, sua glória se manifesta no nosso meio. Aleluia! Deus enxerga além das aparências, das circunstâncias. É, Senhor. Por isso mesmo que aos nossos olhos seja impossível, para Deus basta uma palavra e um milagre. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do diabo. Vem. Vamos estar ouvindo também o pastor Pedro. Vamos estar ouvindo o pastor Pedro com as palmas bem fortes. Pastor Pedro, o irmão Adilson, ele já se prepara no nome de Jesus. Aleluia. Sou das mãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu tive toda a alegria de estar aqui, mais uma vez, né? Adorando o nome do nosso Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia. Eu tenho certeza também que você já agradeceu. Mesmo os crentes, tem hora que nós não sabemos agradecer o que o nosso Senhor faz por nós. Tendo ou não tendo, você tem que agradecer. Se você não tiver o arroz, agradeça ao Senhor. Se você não tiver a farinha, agradeça ao Senhor. Mas se a tua noite estiver vazia, enche com a presença do Espírito Santo. Quero aqui agradecer pela oportunidade. Quero aqui estar louvando ao Senhor. O William faz muito tempo que eu louvo. A gente anda meio gripado, né? O evangelista Claudinho aí. É isso que Deus fez para nós, né? Qualquer dorzinha que tem crente que está dor, irmã, dói uma unha, já falou, hoje eu vou no culto. Uma dorzinha de barriga, hoje eu vou no culto. Se Deus falar vai, Ele vai cuidar. Você sabe por quê? Ali em São José do Rio Preto, dá uns 490 quilômetros daqui. Deus me levou eu e minha esposa para ficar ali 8 meses. E para nós ele ficar 8 meses, nós levantou, fez a mala e foi, não. 91 dias de propósito com o Senhor. 91 dias falando com o Senhor, Salmo 91. Nós esconderíamos do Altíssimo. Ali você está escondido. Ali nós ficamos 8 meses. E um tempo atrás, ali eu morei ali 8 anos quase. E o pastor saiu para ir à igreja. E ele se preparando daquele barulho, tudo se apavorado, né? Eu estava ali hospedado na casa dele. E ele colocou 4 ovos no fogão, no caneco, para cozinhar. Porque todo dia ele comia aqueles 4 ovos cozidos. E aí ele colocou e começou a se aprontar. Deu uma hora, vamos embora, estou atrasado. Eu soube agora também, nós oramos. E o ovo ficou lá no fogão, cozinhando, no caneco. Chegou lá, olha como é que Deus cuida de nós. Chegou lá, glória a Deus, aleluia. Aí o diabo na orelha dele, e o ovo lá na tua casa? Querendo que ele deixe o culto. Na hora da palavra, ele ó, embora. E Deus me tomou em mistério e falou assim: não, pastor, aquieta teu coração. Chegar lá, não vai estar nada queimado. Pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Nós saímos de casa às 7h10 da noite. Chegamos lá, era 15
para as 10 da noite, das 7h10 até 15 para as 10 da noite. Secou a água, o ovo desapareceu, o fogo aceso e a casa estava inteira pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. Às vezes tem algo que nós entregamos na mão do Senhor, até nós mesmos somos pastores. Eu quero que Deus faz hoje, não. Se Deus quiser fazer daqui 30 anos, qual o problema? Ele vai ser fiel para cumprir. Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus que revelou o irmão ali. Estava tocando aqui, Deus abençoe, irmão. Está revelando o irmão aqui mais uma vez. Nós temos que fazer a obra. Vai ter barreira que vai nos impedir: calúnia, mentira, levantes, transgressões, até mesmo o pecado levanta contra nós, sem nós fazer. Mas se você estiver na presença do Senhor, seria gateando, mas você tem que fazer a obra. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Senhor. Estou um pouco gripado, mas é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Deus, um pouquinho, irmão. É poderoso Deus. É um tom diferente, irmão. Se tiver, acerta outro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esqueci o nome. Isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Tem algo na nossa vida que nós temos que aprender a confiar no Senhor. Aí você entrega teu filho, teu esposo, mesmo teu noivo, mas você não espera na vontade do Senhor. Se nós estamos aqui nesta noite para adorar, glória a Deus. E às vezes tem coisa na nossa vida, eu quero, mas não sabemos esperar na vontade do Senhor. Aprende a confiar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória! Aqui está sentado no trono. Ele é o Cordeiro, seja o amor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, o glória, pelo século do século. Está sentado no trono, e ao Cordeiro, glória, seja o louvor, seja a glória, a glória, seja a honra, seja o domínio, pelo século do século. Poderoso Deus,
abençoa nesta noite, Senhor. E a tua graça, e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, com toda a sinceridade das nossas vidas nesta noite, nós te pedimos, Senhor, que venha cuidar do nosso Brasil, Senhor, da nossa cidade de Mandaguaçu, já é tua, Senhor. Venha, Senhor, abençoar cada cidade de Israel, Senhor. Venha abençoar todos os pastores, Senhor. Muitos estão aí, Senhor, diante da tua presença, enganando o próximo, Pai. Mas nesta noite eu venho abençoar todos nós com a tua graça e a tua sabedoria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Glorioso Deus. Não conheço o teu caminhar, teu deitar e teu levantar. Mas diz o Senhor, por esse dia teu coração bateu forte. Mas diz o Senhor, eu sou contigo. Glória. Aleluia. Meu Deus, logo após o irmão Dilson, a diaconisa Daiane já se prepara em nome de Jesus. Glória a Deus. Alimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar o Senhor? Glória a Jesus. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda assim noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda noites traiçoeiras, se a
reverência Daiane, logo após o bispo se encontra com oportunidade. Vem com você, Salve a igreja e a paz do Senhor. A gente muito alegria estar aqui unidos mais uma vez, irmãos, para adorar e exaltar o nome do Senhor. Uma palavra que Deus colocou no meu coração desde hoje, está queimando ali no meu coração de simples. Se o Senhor me der a oportunidade, aleluia, né? E glória a Deus, Deus é fiel. Mateus capítulo, aleluia, 9, o versículo 19 em diante, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus, levantando-se, seguiu-o e seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, né? Aleluia, glória. Os amados irmãos. Em outra passagem vai dizer, creio eu falando da mesma palavra, que a multidão seguia Jesus, né? Jesus ali fazendo a sua obra, fazendo os seus milagres, e essa mulher já há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, irmãos. Aquela mulher que são todos os bens delas, fazenda, bens materiais, e ela viu que a multidão o acompanhava e que ele fazia as obras maravilhosas, milagres, e ela disse: se eu tão somente tocar essa mulher, né? Se eu somente tocar, somente na orla do vestido dele, eu ficarei sã, eu serei curada. Aleluia, glória a Deus. E eu com a multidão. Aleluia. E assim somos nós, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então isso mostra a fé que essa mulher teve, né? Se eu somente tocar nele, eu ficarei sã. E assim aconteceu. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente, né, para, a gente fica analisando. Eu mesmo passei por um processo assim, para a glória de Deus, correr, para exaltar e fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então é maravilhoso, né, irmãos? Então a gente vem aprendendo com a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante. Louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso, né? E essa mulher, ela ficou curada, ela ficou curada. Porque ela tocou em Jesus, ela não viu a multidão, mas ela viu quem podia fazer algo para ela, né? Então assim possamos ser nós nas nossas vidas. É só salve o pessoal do nome do Senhor. Aleluia. Vamos receber o bispo, vamos receber com as palmas bem fortes. Fala para o bispo. Da polícia Marilza, pela sua no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai Santo, meu Deus. Glória a Deus. Te louvamos, Pai, aleluia. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós temos que andar na santidade de Deus, igreja. Deus nos conhece pelo andar, pelo caminhar. O Senhor nos traz alívio de todas as maneiras. O Senhor nos coloca algo difícil, porque Ele sabe que você pode suportar. Se tem algo que nos acontece para que possamos agradar a Deus, aborrece e entristece o ser humano. E no período que tenho passado, eu tenho colocado a minha vida na presença de Deus, porque eu não sei o meu daqui a pouco. Aleluia. De uma coisa eu sinto, que o Senhor tem me cuidado, tem me zelado. Glória a Deus. E assim o Senhor tem nos falado. Ele me deu uma palavra. Um profeta que eu admiro muito pela sua conduta e pela sua simplicidade e pelo seu silêncio. Aleluia, glória. Porque o silêncio nos ensina muito, gente. Não é no muito falar, é no agir do coração. Aleluia. A Bíblia diz que Josué, lá no capítulo 3, aqui fala sobre a travessia.
Todos nós temos uma travessia, todos nós temos um Jordão para passar. Para resumir alguns versículos, ele diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, e eles e todos os filhos de Israel e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu que ao fim do terceiro dia, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. E disse Josué também ao povo, aqui é o principal, gente: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aqui tem um princípio. Quando chegaram até o Jordão, Deus pediu que ali se aguardasse. Tem coisas que nós esperamos e queremos para ontem, e Deus quer que nós nos aguardamos. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Algo que eu espero há muitos e muitos anos na caminhada com Cristo, que já estou há 27 anos. Quando eu fui chamado, nunca mais eu larguei da presença de Deus. E cada ano que passa eu cumpro essa palavra, igreja. Sempre estou esperando o dia que o Senhor me prometeu. Glória a Deus. Talvez você pense, o que você tem esperado? Eu tenho esperado morar com Jesus. Por isso que nós nos santificamos a cada dia, igreja, para que nós estejamos preparados. Porque você não sabe a hora e o momento que ele virá, porque ele virá como um ladrão. Então nós nos preparamos para o dia de agora, não de amanhã. Você tem que entender que a espera para aqueles que necessitam, acha que 3 dias é uma eternidade. Mas um dia para Deus é 1000 anos para nós. E nunca se esqueça que nós temos que nos santificar diante da palavra de Deus, porque Ele tem algo que vai fazer amanhã para nós, igreja. O amanhã de Deus é agora. Por isso que nós estamos aqui na casa do Pai, para sabermos por que estamos aqui. Porque Ele diz a mim e a você que Ele ama você, que Ele não desiste de você, que Ele quer te levar com Ele para a glória, para a vida eterna. Receba essa palavra com as palmas que louvam, glorificam e exaltam esse Deus. Vamos estar ouvindo também a diaconisa Marilson. Vamos receber uma palmas bem forte e levar em Jesus, amém? Glória a Deus. Também cumprimento a igreja na paz do Senhor. Motivo de alegria nesse mais um dia, mais uma vez na casa do Senhor, para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Que a cada dia nós temos que estar preparados, igual o nosso bispo acabou de falar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence ao nosso Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus.
está neste lugar. Quem acredita que nessa noite que Deus está neste lugar? Então pega na mão desse irmão que está do teu lado, esse crente, e fala para ele assim: descansa o teu coração, porque Deus está neste lugar. Só me acredita na boca da glória a Deus. Amém, meus irmãos? Querido, quem ficou sem oportunidade, nos perdoa, que o horário está um pouco avançado já. E o pastor Paulo está pegando fogo aqui, irmão, para trazer uma palavra para o nosso coração, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Agora nós vamos estar ofertando esse irmão, amém? Aleluia. Quero convidar aqui o irmão Ernesto para cantar um corinho aqui enquanto os irmãos vão ofertando. Pode ser? Estou com a garganta um pouco ruim, mas não quero me esforçar muito, amém? Você que tem a tua Bíblia Sagrada, abre juntamente comigo no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, ao versículo de número 10. Livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Aleluia, da velha aliança, né? Do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Depois de Malaquias veio o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu segundo o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Fecha o teu olho aí agora, apresenta a tua oferta a Deus, oramos ao Senhor. Pai, neste momento, Senhor, queremos aqui nesta noite, Senhor, te apresentar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e pedimos aqui nesta noite, ó Deus, que o Senhor repreende o devorador, o migrador e o portador, e que nesta noite, Senhor, tu continua abençoando a tua igreja e todos aqueles, ó Deus, que vão cear na tua obra. Querido Deus, esta é a nossa oração nesta noite, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode. Louvado é o teu nome. Amém. Deus oh
vai estar orando pela vida do pastor Paulo. Vamos receber a pastora Elisângela com as palmas bem fortes e é para Jesus. Igreja, seja duas mãos para cá, vamos receber para o pastor Paulo, né? Soberano Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor, nosso pastor, ó Deus, apresentamos, Senhor, ele na palma das tuas mãos. Agora, Pai, sabemos que chegou, Senhor, a melhor hora, porque, Senhor, é a hora da tua palavra. Já estamos, Senhor, com o coração aberto, ouvido atento para receber, Senhor, a tua palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite, ó Pai. Então, Jesus, fica conosco, fica com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos receber o pastor Cosmal bem alegre nessa noite. A igreja, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero aproveitar você de pé. Prometo a você, não vou demorar. Aleluia. Você abre a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 9. Bem? Glória. Aleluia. Quando você procura, eu quero estar aqui agradecendo a Deus pela presença dos nossos visitantes que estão aqui nesta noite, né? Pastor Pedro do Brasil, a missionária Rita, sua filha Isabelle, amém? E o nosso irmão Ernesto, né? Está tocando violão aqui e foi uma bênção. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Aleluia. E saibam vocês, aleluia, Jesus, que essas portas estão sempre abertas aqui para vocês, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Louvado, Senhor Jesus. Acharam? Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, livro do Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, e estava atrás dela, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleito depois de haver envelhecido, e sendo também meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, aleluia, Jesus, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei, e a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a história de Abraão é uma das histórias mais lindas mencionada na Bíblia Sagrada. Porque a história de Abraão, ela vem nos ensinando, aleluia, o porquê que nós devemos ter fé no Senhor. Senhor, você e eu, nós não vamos encontrar em nenhum lugar da Bíblia, nenhum versículo da Bíblia, uma promessa, aleluia, que ela veio da parte, realmente da parte de Deus. Porque eu já recebi promessas, palavras, profecias, aleluia, Jesus, que nunca se cumpriram. E acredito eu que não vai se cumprir, porque eu descobri que depois a pessoa estava falando dela mesma. Então não se cumprirá. Mas quando a promessa,
aleluia, ela vem de Deus. Você não vai encontrar lugar na Bíblia, aleluia, Jesus, nem um versículo dizendo que Deus prometeu e Ele não cumpriu. Aleluia. E a maior promessa, irmão, que tem na palavra de Deus, aleluia, Jesus, é o céu. Deus, Ele prometeu, Jesus, Ele prometeu que ia preparar lugar para mim e para você no céu. E isso vai se cumprir na minha vida e na sua vida se nós estivermos na presença de Deus. Aleluia. Mas a promessa, irmão, de Abraão, aleluia, ela começou com a promessa de um filho. Ela começou no capítulo de número 12 do Gênesis, aonde Deus chama Abraão, aleluia, e ele promete a Abraão que na vida de Abraão ele iria fazer uma grande nação. Aleluia. Se Abraão já tinha 75 anos de idade e ele ainda não tinha filho, então era quase impossível para Abraão ter filho. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas Abraão, irmão, ele creu em Deus na primeira vez que Deus falou com ele. Aleluia. Senão Abraão não, jamais ele teria saído da sua terra, no meio da sua parentela. Porque nós gostamos de estar no meio da família. Quando nós ficamos muito tempo longe da família, nós temos saudade, nós queremos ver eles de novo. Então seria difícil para Abraão, aleluia, Jesus, largar sua família pela palavra de um Deus, aleluia, Jesus, que ele nunca tinha ouvido falar. Porque ele tinha costume de deuses que ele via, que ele tocava. Aleluia. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, irmão, prometendo para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra, aleluia, Jesus, que eu ainda vou te mostrar. Somente sai, Abraão, e pega o caminho. Deus deu somente um norte para Abraão. Deus deu somente um rumo para Abraão e falou: Abraão, vai. Aleluia. Vai, Abraão, que eu farei de ti uma grande nação. Aleluia. Glória. Ali, irmão, Deus já estava prometendo um filho a Abraão. Aleluia. Naquele momento, Deus já tinha falado a Abraão e Abraão entendeu o que Deus falou. E Abraão creu na palavra de Deus. E Abraão largou a sua parentela. Aleluia, Jesus. E Abraão se foi. Ló foi junto com Abraão, mas porque Ló decidiu ir, Abraão não chamou. Ló foi e decidiu ir com ele e foi com ele. Mas se Ló não fosse, irmão, Abraão teria largado tudo para trás e teria partido, aleluia, Jesus, em busca da terra que Deus prometeu. Eu tenho certeza que cada um que está aqui dentro desta noite, irmão, tem uma promessa de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza também que essa promessa talvez martela dentro da sua cabeça. Aleluia, Jesus. E você pergunta para você mesmo, para Deus, o porquê que isso ainda não aconteceu. Aleluia. Glória. Simplesmente porque não chegou o tempo. Simplesmente, aleluia, Jesus, porque talvez nós ainda não estamos preparados para isso. Simplesmente porque nós temos que estar preparados para lidar com a promessa cumprida de Deus em nossa vida. Aleluia. Em meio momento, aleluia, Jesus, nos dias de Abraão, antes dele ter o seu filho Isaque, Abraão, aleluia, deixou de ter fé em Deus. Ele continuou com a sua fé intacta. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, pelas pesquisas, mais ou menos 10 a 11 anos se passa e a promessa não se cumpre. A Bíblia então vai dizer que Deus volta a falar com Abraão a respeito da promessa. E ele fala mais uma vez:
que a semente de Abraão ia ser tão grande na terra, aleluia, Jesus, que ia ser como as estrelas do céu. E quando ele aparece diante de Abraão, ele diz: quantas estrelas do céu, Abraão? Abraão diz: não tem como, Senhor. Essa é a quantidade da sua geração. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. E o tempo passa. Aleluia, Jesus. E Sara não engravida. Oh, Santo Deus. Aí eles tomam uma decisão precipitada. Eles tinham uma serva, o nome Agar. O nome dela era do Egito. Na época quando Abraão peregrinava, ele passou pelo Egito. E ali ele herdou essa serva. E a sua mulher Sara, aleluia, decide dar essa serva como mulher para Abraão, para que ele engravidasse. Aleluia. E cumprisse-se a promessa que Deus fez. Oh, Santo Deus. Mas não era assim que Deus queria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. E tudo com aquilo, irmão, que nós faz. Aleluia, Jesus. Antes do tempo de Deus, não dá certo. Verdade, Deus. Há uma grande consequência. Verdade. Aleluia. Aleluia. E a consequência, aleluia, Jesus, da decisão de Abraão e Sara, irmão, aleluia, Jesus, ele está até hoje na face da terra. É, Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que Ismael também é semente de Abraão. Oh, Deus. E o tempo passa. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez o Senhor se apresenta diante de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E acontece no texto da qual nós acabamos de ler. Louvado é o teu nome, Senhor. A Bíblia vai dizer que Abraão estava sentado na sua tenda no amanhecer. E quando ele ergue seus olhos para cima, Glória. Aleluia. Abraão vê 3 varões. Glória. E no momento, aleluia, Jesus, ele vê aqueles varões, ele percebe que aqueles homens, eles não são normais. Aleluia. E rapidamente ele se prostra diante dos varões. Glória, glória. E ele adora. Depois ele se levanta, aleluia, Jesus, e oferece água para lavar os pés daqueles varões. Aleluia. Depois ele pede para aqueles varões não saírem, aleluia, dali, sem que comessem alguma coisa. E rapidamente Abraão chega até Sara, que estava dentro da tenda. A Bíblia vai dizer que ele manda preparar 3 medidas de trigo e manda Sara fazer bolo. Aleluia. E ele corre, aleluia, Jesus, e mata uma novilha. Aleluia, Jesus. E ele prepara, aleluia, Jesus, um banquete para aqueles homens que estavam ali, aqueles varões. Santo de Israel. E a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que aqueles varões cumprem com Abraão. Aleluia. Glória. Era Jesus, irmão, que estava ali naquele momento. Aleluia, Jesus. Era Jesus, porque somente Jesus poderia receber a adoração. Glória, glória. Então a Bíblia vai dizer que ele pergunta por Sara. Aleluia. E Abraão fala: Sara está na tenda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então fique sabendo que por esses dias, aleluia, Jesus, Sara vai conceber Oh, glória. Aleluia. um filho. Aleluia. A promessa. Oh, Santo Deus. Mas o problema, irmão, não é ser você e eu receber a promessa. Aleluia, Jesus. O problema de nós somos esperar pela promessa. É, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos esperar pela promessa. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós recebemos a promessa, irmão, nós começamos a fazer planos e projetos. Aleluia. Glória. Muitas pessoas recebem promessas de ser grandes pregadores. Aleluia. Você vai pregar, você vai louvar. Aí ele já começa a se preparar para aquilo. Deus vai soprar o seu nome, ele já começa a se preparar para aquilo. Mas a vontade do nosso coração, irmão, é que as coisas aconteçam de um dia para o outro. No caso de Abraão e Sara, aleluia, Jesus passou-se aproximadamente 10, 11 anos e a promessa não se cumpriu.
Aleluia, Jesus. E tentaram fazer que aquela promessa cumprisse pela sua própria vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Surgiu-se duas nações, irmão, Aleluia. que veio de Abraão. Aleluia, Jesus. Uma da promessa Oh, glória. Aleluia. que Deus cumpriu na vida de Abraão, que é Isaac. Aleluia, Jesus. Ela está lá. Se chama Israel de Deus. Aleluia. Mas quando Abraão pega, aleluia, diz, a sua serva com o seu filho Ismael, aleluia, Jesus. Antes de Abraão mandar, aleluia, Jesus, Agar com Ismael embora, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que quando Agar era engravida de Abraão, aleluia, Jesus, Sara começa a ficar desprezada e se sentir desprezada. Então Sara começa a perseguir Agar. E a Bíblia vai dizer que Agar foge para o deserto. E ela chega até diante de um poço. E lá o anjo fala para ela que aquela semente de Abraão também iria ser, aleluia, Jesus, uma grande nação. Aleluia. E surge, aleluia, duas grandes nações, sendo semente de Abraão. Glória a Deus. São as duas maiores inimigas da terra. Aleluia. Aleluia. Por causa de um erro, de uma promessa que não esperou. No momento certo, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Se não cumprir a promessa de Deus, não passa o tempo que passar, vai se cumprir. Eu creio, aleluia, Jesus passar na frente do tempo de Deus, que vai dar tudo errado. Abraão fez isso, irmão, deu tudo errado. Surgiu-se uma nação da linhagem de Abraão, aleluia, Jesus, que hoje, aleluia, hoje nós somos chamados de muçulmanos. Aleluia. E são os maiores inimigos de Israel, que é da linhagem de Isaac. Aleluia. Aleluia. Mas por que eles se odeiam do modo que se odeiam? Por causa do erro de Abraão. Aleluia, Jesus. Por causa do erro de Abraão. Por causa que Abraão quis fazer cumprir uma promessa que não estava no tempo. É por isso que muitas pessoas nos dias de hoje, irmão, aleluia, Jesus, se desanimam no meio do caminho. Tarda a promessa de Deus na sua vida, porque tenta fazer a promessa acontecer no tempo errado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela vai dizer que passa o tempo que passar, mas a palavra de Deus, ela não passará. A minha vida e a sua vida. Aleluia. Espera, irmão. Eu creio, Pai, tu és fiel, Senhor Jesus. Espera louvando. Aleluia. Espera glorificando. Aleluia. Espera pregando. Glória. Espera com amor varado. Aleluia. Continua esperando. Abraão esperou 25 anos. Aleluia. Glória. Aleluia. Para se cumprir a promessa de Deus. Pai, é o teu nome, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Eu não sei quanto tempo já tem que você recebeu algo de Deus. Que você ainda espera. Glória, glória, glória. Mas eu queria te dizer que vai se cumprir. Eu creio, meu Só Senhor. tem que ficar na posição. Aleluia. Que jeito vai se cumprir, não sei. Deus também não falou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus só falou que você vai chegar lá. Eu creio. Debaixo da promessa Eu dele. creio. Aleluia. Não adianta nem você querer atropelar o tempo de Deus. Não vai dar certo. Aleluia, Jesus. Nós vamos causar problema para nós e para muitas pessoas que estão à nossa volta. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Sara engravida. Oh, glória. Sara dá luz. Aleluia. Tu és fiel. O menino nasce. Senhor. Aleluia. O menino cresce. Te louvamos. Aleluia. Aleluia. Sara está feliz da vida. Glória. Abraão também, porque o sonho de Abraão era um filho.
Deus, Senhor, no passado, como eu, aleluia, Jesus, e Sara vamos conceder. Nós já somos avançados de idade. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não sei quando que está o seu momento. Eu não sei como você chegou ali. Aleluia, Jesus. Mas se você veio aqui em busca de algo da parte de Deus, fique sabendo, aleluia, Jesus, que para Deus nada é impossível. O nosso Deus é conhecido como Deus do impossível. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados. Aleluia. Ela chega até a divisão das juntas e as medulas. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Aonde o homem não chega, irmão, Deus ele consegue chegar. Aonde o homem não resolve, Deus ele consegue resolver. Aleluia. Deus consegue resolver a sua causa. Deus consegue resolver o seu problema. Aleluia, Jesus. Por que, irmãos, animar nesse Deus e descrer nesse Deus? Aleluia. Meu Senhor Jesus. Quantos milagres você já recebeu na sua vida? Quantos livramentos você já tem recebido na sua vida? Quantas vitórias o Senhor já tem te dado? Aleluia. Aleluia, Jesus. Existem tempos, aleluia, Jesus, para todas as coisas na face da terra. Aleluia. Vai chegar o tempo de rir, o tempo de chorar, porque há tempo, aleluia, Jesus, de vitória. Esse tempo você vai ter um sorriso, esse tempo você vai glorificar a Deus com mais força, mas vai haver tempos também, aleluia, Jesus, de choro. Aleluia. E nos tempos de choro nós temos que continuar com a nossa mão arada, nós temos que glorificar o nome santo do Senhor. Mas a minha Bíblia diz que tudo na face dessa terra é passageiro, nada vai durar para sempre. Aleluia. Se você está passando por prova hoje, aleluia, creia que amanhã vai ser um novo dia, vai ser uma nova página. Creia, irmão. Aleluia. E o menino cresce. E a Bíblia vai dizer que está tudo certo, tudo bonito, tudo feliz. Aleluia. E mais uma vez o Senhor se apresenta a Abraão. Glória a Deus. Glória. E ele diz: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Agora, Abraão, você vai pegar o seu filho, o seu único filho. Aleluia. Porque o que estava com ele, o outro já tinha ido embora. Porque Abraão também amava Ismael. Mas o erro de Abraão fez Abraão mandar Ismael embora. Então ele só tinha Isaac. Você vai pegar Abraão, seu único filho, e vai me dar em sacrifício. Aleluia. Deus estava testando a fé de Abraão. Aleluia. Era o momento de Abraão tomar uma decisão. Se ele ia ou se ele não ia. Se ele fazia ou se ele não fazia. Se ele obedecia ou se ele não obedecia. Abraão não ia dizer para Deus: não, Senhor, eu não vou fazer isso. Aleluia. Porque ele podia. Porque Deus deu essa opção para ele. Se ele quisesse desobedecer a ordem de Deus, ele podia. Adão, quando ele estava, aleluia, Jesus, no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Adão não comer o fruto da árvore. Mas Adão comeu. Aleluia.
impedia ele de tocar no fruto. Não tinha nada que impedia Abraão, aleluia, Jesus dizer que não para Deus. Se ele quisesse, ele poderia ter dito. Aleluia, Jesus. Mas ele decidiu obedecer. Mesmo que estava doendo no coração dele, mesmo o coração dele sangrando, mesmo o coração dele chorando, a Bíblia vai dizer que Abraão decidiu obedecer à voz de Deus. Aleluia, Jesus. E diz que o coração de mãe aleluia, Jesus, o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. E Abraão nem fala para Sara o que ele tinha que fazer. Aleluia. Abraão não falou para Sara. A única coisa que Abraão disse para Sara, falou: Sara, eu e o moço, nós vamos adorar no monte. Somente isso. Aleluia. A Bíblia diz que eles pegaram a jumenta, ou jumento, não sei, carregaram com os seus mantimentos, pegou os seus empregados, alguns deles, pegou o menino e partiu para a viagem. Agora você imagina, irmão, aleluia, Jesus, todo sonho de um homem e uma mulher quando eles são casados é ter um filho. A maioria quer ter pelo menos um casal. Porque quando ele tem um filho varão, ele quer ter uma varoa. Quando ele tem uma varoa primeiro, ele vai querer ter um varão. Aleluia. Glória. Ele só desiste mesmo quando a idade chega e fala: agora eu não vou dar conta de dar um bom tratamento para ele. E acaba desistindo. Mas enquanto ele tem vigor, ele quer ter. E aqueles que não conseguem ter, ele procura um para adotar. Aleluia, mas ele quer ter um filho. E Abraão era também o sonho dele. E Deus chega até ele e diz: agora você vai sacrificar. E você não vai mandar ninguém, Abraão, sacrificar ele para você. É você mesmo que vai sacrificar. É você mesmo que vai pegar a ferramenta, aleluia, Jesus, e vai tirar a vida dele. É você mesmo, Abraão, que vai sangrar ele para mim. É você mesmo, Abraão, que vai acender o fogo para ele ser queimado. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Será que algum de nós não tem coragem? Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isso que Abraão é chamado de pai da fé. E se nos dias de hoje, aleluia, Jesus, nós conseguir, irmão, 50% que Abraão, da fé que Abraão teve, aleluia, Jesus, você vai para o céu sem fazer curva. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que a sua fé está intacta, nada, aleluia, Jesus, tira a sua atenção. A Bíblia diz que se tivermos uma fé do tamanho de grão de mostarda, é capaz de transportar um monte de um lugar para o outro. Mas olhamos aí, obrigado aí. Aleluia. E Abraão subiu no monte. E Abraão amarrou o menino. Abraão preparou o altar. Amarrou as suas mãos. Aleluia. Deixou tudo certinho para quando ele sacrificasse, ele acendesse o fogo. Para que a fumaça subisse e o Senhor recebesse o sacrifício de Abraão. E quando Abraão levanta sua mão no cutelo, com a faca qual ia sangrar o menino, a Bíblia diz que o anjo brada. Aleluia, Jesus. Diz: não faça nada, Abraão. Não faça nada. Ali está o cordeiro. Aleluia.
Deus, aleluia, Jesus, sabe, aleluia, Jesus, o tamanho da sua fé, Arão. Aleluia, Jesus. O que eu queria deixar para a igreja do Senhor nesta noite, irmãos, é que tem muitas vezes de nossas vidas, há momentos que é difícil, aleluia, Jesus, mas usar a nossa fé. É difícil nós pôr a nossa fé em prática, porque talvez o momento, irmão, o momento é difícil. Talvez nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós não encontramos ninguém. Aleluia. Ninguém para nos ajudar, talvez dar para mim uma palavra, nós não encontramos ninguém. Às vezes para dar uma palavra de apoio, uma orientação. O que eu devo fazer? Ninguém. Aleluia. Porque Deus não está permitindo no momento. Deus é assim, irmão, Ele trabalha desse jeito. Nós não entendemos o meio, nós entendemos o começo, e nós entendemos no final o propósito de Deus na nossa vida. A parte mais difícil da nossa caminhada, ela é no meio. No meio tudo complica. No meio a maioria das coisas dá errado. No meio é onde a prova chega, o vento sopra. E nós pensamos que o nosso barquinho vai afundar. Aleluia. Mas sempre tem alguém que lembra que Jesus está dormindo na popa. E ele clama. E desperta a atenção de Jesus. Aleluia. E ele acalma a tempestade. E nós conseguimos atravessar o outro lado. Eu não sei em que fase da sua caminhada você está. Se é no começo, se é no meio, ou se é no final. Mas independente da sua fase, glorifica a Deus. Continua na posição. Não vacile a sua fé. Aleluia. Porque se você chegou até no meio, a mesma distância de você voltar para trás é a mesma distância de você chegar até o final. E no final, irmão, que está a nossa vitória. Fique com essa palavra no seu coração. Glorifique o Senhor. Glorifique e exalta o nome dele. Simplesmente porque se nós levamos lá de manhã respirando, foi porque ele permitiu. E se ele permitiu, é porque ele ainda tem propósito. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Amém? Com essa palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero dar aqui já os recados da semana, né? O Diogo não está hoje, né? Para saber a respeito do ensaio do Varões, mas o frio já foi embora, né? Então o negócio tem que continuar. Eu quero dizer para os irmãos que sexta-feira eu estava olhando a previsão do tempo, não vai estar tão frio. E 6 horas da tarde a gente podia estar fazendo evangelismo, né? Então, até quinta-feira eu vou estar anunciando no grupo a respeito do evangelismo, mas eu quero deixar 99% de pé o evangelismo. Nós mandamos arrumar o som de volta, né? Está tudo lá certinho, nós vamos evangelizar do mesmo modo que nós estávamos evangelizando. Amém? Se na outra sexta tiver tempo bom, está marcando um pouco mais quente ainda, nós vamos fazer de novo o evangelismo, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira nós temos oração aqui na igreja, das 7h30 às 8 horas. Né? Toda terça-feira eu estou aqui. O dia que eu não posso vir,
por causa de algo que eu tenho que fazer, né? Eu peço para alguém vir aqui abrir a igreja, vai estar aberta. Né? Em nome de Jesus. O Adilson mesmo tem a chave da igreja, né? É só chegar aqui, abrir a igreja e drogar o joelho, ligar as luzes, drogar o joelho e orar meia hora. Bem? Tem alguma coisa? Terça-feira, as meninas, que a gente está dormindo. Aleluia. Bem, terça-feira, o ensaio das meninas. Não sei se é coreografia, né? Coreografia, terça-feira. Em nome de Jesus. Quarta-feira, acredito que nós vamos ensaiar os varões também. Mas ainda deu o grupo, os varões. Bem, só isso? Domingo que vem é domingo de Santa Ceia, segundo domingo do mês. Culto de manhã. Tarde churrasco, né? Vocês me convidam. Bem? Domingo de dia. Bem? Aleluia. Quando esquentar, irmão, nós vamos preparar uma chapinha para nós no final de semana. Já esquentar, nós vamos, né, preparar uma chapa para nós tomar um banho de piscina. Não tomo não, mas a molecada, as crianças tomam, né? Tem a feijoada que vai estar programando para sábado à noite. Né? Aí nós vamos pedir ajuda dos irmãos. A pastora vai estar à frente desse negócio aí, né? Para nós estar fazendo uma feijoada aqui, sábado, para comer depois do culto. Aí vocês vão colaborar aí, traz um refrigerante também, de noite. Nós vai estar, né, compartilhando aí, né, conversando um pouquinho, depois do culto. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então, entre em contato com a pastora. Ela vai estar organizando aqui a feijoada, em nome de Jesus. Eu vou trazer uma pimenta para ter lá em casa, lá no chefe. Vai comer a feijoada. Amém? Então é isso? Não tem mais nada não? Certo? Então, se for de pé para nós estar orando e agradecendo. Amém? Pastor Pedro, né? Vem comer uma feijoada com nós aí, mais na família. Em nome de Jesus, tá? Oxe, feijoadinha com arrozinho, bastante pimenta. Vamos ver certinho, já compromisso da vez. Terça-feira, sábado, em nome de Jesus. Amém? E você, irmão, aleluia, Jesus, que conhece alguém, um amigo, um vizinho, aleluia, Jesus, alguém pelo WhatsApp que mora aqui na cidade, se você puder convidar para estar vindo aqui na casa do seu, convida, irmão. A gente passa desapercebido, mas se você comunicar e convidar, e não convida uma vez só não, convida ele sempre. Passa por ele, ó, temos culto. Sábado nós temos culto, domingo nós temos culto, vai fazer uma visita lá, vai ser um prazer ter você lá. Convida, irmão. É através de comunicação. Nós temos que fazer a nossa parte de convidar. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, eu apresento a palma das suas mãos mais uma vez na vida do seu povo, da sua igreja. Meu Deus, que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa abençoar a vida de cada um que passou por essas portas. Não deixe, meu Deus, que nenhum saia daqui sem as suas bênçãos nas suas mãos. O Senhor possa abençoar, Pai querido, Pai amado, aleluia, Jesus, a noite, Pai, de cada um. Abençoa, Senhor, o início de semana, Senhor, do seu povo. Cada um, Senhor, vai dar o seu trabalho. Abençoa, Senhor, os passos. Aonde, Senhor, os seus filhos for, que a sua presença esteja lá, Senhor, com ele fazendo a diferença. O Senhor possa, Senhor, dar uma noite maravilhosa para cada um. Livra, Senhor, o seu povo de todo mal. Vai derrubando todas as barreiras, todas as muralhas. Aleluia, de todo impedimento, meu Deus. Porque a sua igreja, Pai querido, Pai amado, ela tem que comer o melhor da terra, ela tem que ter a melhor vida desta terra. Aleluia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesta noite, que conseguiu chegar até aqui. O Senhor possa alcançar, Senhor, aqueles que não tiveram força, Senhor, de chegar até aqui nesta noite. Tragam eles também para a sua casa para ouvir a sua palavra, louvar e agradecer o seu santo nome. E que o seu nome continue sendo, Senhor, glorificado através de nossas vidas, como foi hoje. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Estenda as mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, as nossas igrejas, consolações do Espírito Santo, esteja com todos e todos digam: amém. Se Deus é por nós,
Salve seu irmão com a paz do Senhor. Amém. Glória, aleluia.